Se você está procurando manifestar uma nova realidade em sua vida, se está querendo criar e atrair um novo sonho, trazendo-o para você mais rápido, então precisa entender este conceito. Manifestação não é sobre desejar algo. Não se trata de esperar que a vida finalmente melhore para você. Não é sobre isso. Manifestação não é passiva. Não é sentar e dizer: um dia, quando as coisas mudarem, eu vou começar a me sentir diferente. Manifestação é sobre criar alinhamento na sua vida. Vou repetir isso novamente. Manifestação é sobre criar alinhamento na sua vida. Você não manifesta esperando que sua vida mude. Você manifesta criando alinhamento em si mesmo e para onde você quer ir. Porque a vida está sempre respondendo a você, não aos seus desejos, não ao seu mural de visão, mas à sua energia e à sua identidade. E a consistência que você tem com essas coisas. E eu vivi isso. Décadas atrás, eu estava lutando para encontrar sucesso, encontrar significado, encontrar realização, me sentir amado e alegre, e realmente alcançar qualquer coisa. Mas eu aprendi que posso moldar minha vida dizendo essas 5 manifestações para mim mesmo e agindo sobre elas diariamente. Consistência é o que precisamos fazer. E agora, atrair uma vida que é bonita para mim. Isso não significa que é uma vida perfeita, que não tenha desafios que preciso superar. Mas é uma vida dos sonhos. Se você tivesse me dito 18 anos atrás, quando eu estava dormindo no sofá da minha irmã, que eu teria o negócio dos meus sonhos, o negócio com o qual sempre sonhei, criando um impacto, sentado em frente e entrevistando alguns dos maiores líderes do mundo e inspirando o mundo, esse era como o meu sonho sobre o qual eu falava. Se você tivesse me dito que eu estaria casado com a mulher dos meus sonhos, que eu teria filhas gêmeas, que eu seria capaz de fazer todas essas coisas que eu faço na minha vida, que eu estaria perseguindo as Olimpíadas, eu teria ficado tipo, uau, isso parece um sonho incrível. Isso é realmente verdade? E eu estou fazendo isso agora. E agora, quero explicar quais são essas 5 manifestações que realmente me ajudaram a chegar aqui. Porque nem sempre foi fácil quando eu não estava praticando essas manifestações. Portanto, a primeira manifestação, eu quero que você esteja pensando sobre isso e dizendo estas coisas. Manifestação número 1. Eu sou digno da vida com a qual sonho. Sou digno da vida com a qual sonho. Esta é a base de tudo, pois você nunca superará o nível de merecimento que acredita merecer. Vou repetir isso. Você nunca superará o nível de merecimento que acredita merecer. Você pode ter grandes sonhos. Você pode ter objetivos claros, uma visão do que você deseja criar. Você pode até ter oportunidades aparecendo o tempo todo bem na sua frente. Mas se lá no fundo, você não acredita que merece uma vida boa, você não acredita que merece uma vida ótima, você não acredita que merece ser feliz, você encontrará uma maneira de afastar todas as bênçãos da sua vida. Você irá quebrá-la para não ter que possuí-la. E essa mudança aconteceu para mim quando ouvi meu bom amigo Dr. James Doty falar sobre isso alguns anos atrás no School of Greatness. E o Dr. Doty faleceu recentemente. E isso me fez pensar nessa mensagem positiva que ele queria que todos soubessem. Então assista isso bem aqui. Todo mundo tem um crítico interior. É só que alguns são muito mais poderosos do que outros. E assim ela também me ensinou a reconhecer que isso não era verdade. O crítico interior. Sim, porque se você sendo um atleta, tenho certeza de que sabe que se disser a si mesmo que não é possível, por definição, não é possível. Isso não pode acontecer. E assim, quando as pessoas ouvem isso, estão entregando seu poder pessoal. E de certa forma, essa é a natureza de como assumimos o controle de nossa manifestação. Como você sabe, desde a primeira frase do livro, diz que o universo não liga para você porque não tem capacidade para isso. Não há alguma entidade externa decidindo seu destino porque você é bom ou mau. Mas temos um imenso poder dentro de nós para controlar nosso destino. E quando você o entrega e ouve esse crítico, está limitando suas crenças. Então, a chave é como você desbloqueia suas crenças, se quiser.
E isso é entender o incrível poder que você tem dentro de si. Quando você senta e diz todos os dias: eu não sou digno, eu não mereço amor, não é possível, eu sou um impostor, eu não consigo fazer isso. É como se estivesse construindo uma prisão para si mesmo com tijolos. Uau! E a parede fica mais alta e fica mais escura. E você se sente cada vez mais impotente e sente como se houvesse alguma força externa controlando sua vida. Quando você entende que dentro de você há um poder incrível para mudar seu destino, e você tem esse poder, e finalmente você o reconhece, então coisas extraordinárias podem acontecer. E é assim que você passa de estar no controle, ou, digamos, a crença de que outros estão no controle para, na verdade, você estar no controle. A ideia principal aqui é sobre superar o crítico interno, percebendo que você tem um imenso poder dentro de si para controlar seu destino. Isso é difícil, porque muitos de nós aprendemos a ter um crítico interno que nos derruba, que diz: você nunca vai ser nada, você é inseguro, você é burro, você não é inteligente, você é feio. Qualquer insegurança que possamos ter por qualquer motivo, nosso crítico interno está gritando ela em nossas cabeças. E até treinarmos algo diferente para superar isso, essa será a narrativa que correrá dentro de nossas próprias mentes constantemente. Então, muitas pessoas querem mais da vida, e tenho certeza de que você quer mais da vida, mais sucesso, mais amor, mais paz, mais liberdade. Mas ao mesmo tempo, elas carregam uma crença silenciosa que diz: quem eu acho que sou para ter isso? Quem eu penso que sou para ter um ótimo relacionamento onde alguém realmente me ame por quem eu sou? Quem eu penso que sou para ter liberdade financeira? Quem eu penso que sou para ter um trabalho ou uma carreira que seja divertida e gratificante para mim? Quem eu penso que sou para perseguir este sonho de escrever um livro, ou começar um programa, ou fazer algo louco que meus amigos e familiares têm medo de eu até falar sobre? Quem sou eu para pensar que tenho a capacidade de merecer isso, que realmente mereço isso? Você já se sentiu assim sobre algo na sua vida? Você já teve esse pensamento: quem eu penso que sou para ter esse sonho? Deixe um comentário se você já teve esse pensamento. Quem eu penso que sou para ter isso? E essa crença não vem do agora, vem do passado, de momentos na infância onde o amor parecia condicional para você, talvez em momentos diferentes, de falhas que se transformaram em uma identidade. Em vez de a falha ser um feedback para você, que é o que eu falo em The Greatness Mindset, que a falha é algo com que devemos estar animados porque apenas nos dá informação, dados. Ele te dá conhecimento sobre o que está funcionando e o que não é eficaz. Mas muitas vezes, as pessoas veem um fracasso como sua própria identidade, como eu sou um fracasso. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou talentoso o suficiente. Portanto, eu sou um fracasso. Precisamos mudar isso. Você precisa deixar de pensar em você como um fracasso só porque falhou em alguma coisa. Porque você vai falhar em qualquer coisa nova que fizer. Você falhou ao tentar andar como um bebê 1000 vezes, mas nunca disse: eu sou um fracasso e desisto de andar. Você falhou em falar. Provavelmente eu levei, não sei, 16 anos para aprender a falar inglês corretamente, porque eu era muito mais devagar, mas agora estou falando para milhões de pessoas toda semana. Você não é um fracasso só porque falha. Precisamos mudar a identidade do resultado. Você precisa de falhas para aprender as habilidades e as ferramentas. Elas te dão as informações e os dados. Então não faça das falhas a sua identidade. Da vergonha que nos ensinou a nos diminuir e a ficar seguros, aprendemos a nos provar. Aprendemos a: vou provar que eles estão errados. Vou provar para todas essas pessoas. Aprendemos a trabalhar em excesso. De novo, apenas levante a mão ou acene se você aprendeu a trabalhar demais. Eu sei que fiz isso por muito tempo. Nós aprendemos a conquistar, a nos sentir, tipo, validados. Eu era um grande realizador. E aprendemos a agir. Não sei se algum de vocês já tentou superar-se para tentar obter atenção e validação. Isso não é porque queríamos mais, mas porque estávamos tentando conquistar o direito de nos sentirmos suficientes e de nos sentirmos dignos. E quando você não se sente digno, isso aparece de maneiras sorrateiras. Quero dizer, essa falta de valor dentro da sua alma e do seu coração, pequenas coisas sorrateiras começam a aparecer na sua vida, porque você começa a se contentar com menos do que realmente deseja. Novamente, apenas acene. Coloque sua mão sobre si mesmo. Deixe um like neste vídeo. Deixe um comentário se isso ressoar. Você se contenta com menos do que realmente deseja.
Você se sabota logo antes de as coisas irem bem. Cara, eu já passei por isso muitas vezes na minha própria vida, mas também já vivenciei isso de outras pessoas ao meu redor. Tentei dar a tantas pessoas grandes oportunidades e elas simplesmente não acreditam em si mesmas. Elas não estão prontas. Elas não acreditam que são dignas e merecedoras disso e se auto-sabotam. E isso só vai te impedir de receber as bênçãos que este mundo, este universo, Deus, está tentando colocar na sua frente. E se há uma oportunidade de criar algo bonito, mas você não sente que é digno ou merecedor disso, você vai se auto-sabotar. Você vai fazer algo que vai te machucar e prejudicar a oportunidade. Você vai bloquear o que está vindo para você, que só está tentando ajudar você. E você precisa encontrar uma maneira de superar isso. Então aqui está a mudança que você precisa fazer. Valor próprio não é ego. Valor próprio não é pensar que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Não é disso que se trata. Dignidade. Dignidade é acreditar que você não precisa se punir para merecer uma vida boa. Vou repetir para você. Dignidade é acreditar que você não precisa se punir para merecer uma boa vida. E quando você pode se abrir para essa crença, isso permite que você entre plenamente na manifestação número 2. E a manifestação número 2 é esta. Quero que você repita isso. Hoje, vou agir como a pessoa que quero me tornar. Hoje, vou agir como a pessoa que quero me tornar. Agora, o que isso realmente significa? É aqui que a manifestação se torna real. Manifestação não é sobre querer, é sobre praticar. E você não atrai o que quer, você atrai o que pratica todo santo dia. A atração vem para aqueles que conseguem realmente seguir em frente de forma consistente. E eu sei que pode ser difícil pensar sobre o que significa realmente se tornar essa nova identidade. Então quero compartilhar este clipe do meu amigo Jim Curtis, porque ele compartilha as duas palavras poderosas que farão essa mudança permanecer. O eu sou é uma coisa incrivelmente poderosa. Primeiro, vamos falar sobre o eu sou como identidade. Então, nossa identidade humana. Quando dizemos eu sou, isso se torna realidade. Nossa identidade é nossa realidade. Então, o eu sou. Eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido, eu sou grato, eu vou fazer isso, eu estou descobrindo isso. É muito diferente de eu estou preso, eu vou ser ridicularizado, eu não sou bom nisso, eu sou incapaz, certo? A mudança, o que você diz à sua mente subconsciente que está esperando por direções. Então, o eu sou é a ferramenta mais poderosa para direcionar quem você é. Quanto mais você diz eu sou, mais sua mente subconsciente acredita que essa é sua identidade. E sua identidade cria sua realidade. Diga isso novamente. Sua mente subconsciente está esperando por instruções? Está certo? 100% é sua mente subconsciente que é sua serva. Agora, ele tem todos os hábitos. Nossa mente consciente tem toda a lógica, e pensamos que nossa mente consciente está no controle lógico. Claro, tem que ser, mas representa 5% de tudo que fazemos. 95% está na mente subconsciente, nossos reflexos, nossos hábitos, nosso sistema nervoso autônomo e nossas crenças. Então, está esperando. É por isso que se você é hipnotizado no palco e alguém diz, haja como uma galinha, você age como uma galinha. E assim sua mente subconsciente apenas seguiu a direção, a sugestão. Então precisamos saber conscientemente que nossa mente subconsciente é nossa serva e dizer a ela o que fazer. E fazemos isso através da nossa linguagem e identidade. Sim, porque se outra pessoa pode hipnotizar você para dançar como uma galinha no palco, e você faz isso na frente de 10 mil pessoas sem sentir medo, por que você não pode se hipnotizar para ir atrás dos seus sonhos? Perseguir o que você quer sem sentir esse medo todo? Você pode. Você pode, mas somos pegos na armadilha. Ficamos presos na ilusão de que tudo isso é real. A ilusão é que tudo que está acontecendo em nossa vida é real. Essa é a ilusão. A realidade é que nossa identidade está criando nossa realidade. E nossos programas e crenças estão criando nossa realidade para que nós fiquemos presos no filme. A verdade é que somos o diretor, somos o escritor, que podemos dizer, ok, vou mudar este filme. Vou mudar o filme. E então, tomar uma ação massiva para fazer isso para que isso mude a linha do tempo, mude a energia. A segunda parte do eu sou, talvez a mais poderosa, é o eu sou que eu sou. O eu sou que eu sou. Você não precisa ser religioso para entender isso. Mas o eu sou que eu sou foi a primeira vez
que Deus realmente se nomeou na Bíblia. Uhum. E então os discursos do Eu Sou foram pensados que o grande mestre Saint-Germain veio até nós e ditou esses 33 discursos sobre o Eu Sou. E basicamente o que diz é: eu sou a fonte, eu sou a ressurreição, a luz. Tire a religião disso. O que isso significa é que tudo ao nosso redor, tudo o que somos, toda essa matéria, toda a luz, toda a manifestação, toda a nossa realidade, todos os nossos pensamentos, é essa ideia de que somos a fonte, o Criador, o vazio, o quântico, a mente universal, a consciência coletiva, experimentando sua própria vida humana através de nós. Nós somos isso. E se pudermos entender que somos o Criador e que podemos moldar o que queremos, e isso começa nesta vida humana, tanto humana quanto espiritual, podemos começar a usar este Eu Sou, que consideramos garantido. Dizemos isso de forma tão... O maior feitiço do universo que usamos de forma tão casual que podemos pegá-lo e começar a usá-lo. Então, concentrando-se na energia, expandindo-se para a fonte, depois usando as palavras para direcionar o subconsciente. Quão poderosas são as palavras que usamos sobre nós mesmos na vida? Tão poderoso? Nosso corpo está ouvindo. Nosso corpo está ouvindo cada palavra que dizemos. Cada palavra que dizemos está criando nossa realidade, porque cria nossa identidade. Acreditamos nisso. A principal lição aqui é o poder do Eu Sou, e temos o poder de mudar nossa realidade. Seu futuro, eu não é alguém que você tem que acordar como uma manhã. Seu futuro, eu é construído através de pequenas, diárias e consistentes decisões. Como você fala consigo mesmo quando comete um erro. Como você reage quando o medo aparece. Como você lida com o fracasso sem desistir de si mesmo ou acreditar que você é o fracasso. Como você lida com o sucesso sem se auto-sabotar, uma vez que você tem esse reconhecimento, esse público, essa abundância financeira, esse prêmio, essa nova posição. Porque ninguém realmente ensina você a lidar com o sucesso. E por isso muitas pessoas têm medo do sucesso. Esta é uma das 3 coisas principais que nos limitam. Os 3 medos principais que menciono no livro O Mindset de Grandeza. O medo do fracasso, o medo do sucesso e o medo do julgamento. E é por isso que a confiança não vem de pensamentos positivos. A confiança é construída ao cumprir promessas para si mesmo. As menores promessas, as maiores promessas. As que são pequenas cronologias e as que levam anos para se cumprir. Uma promessa que fiz a mim mesmo há 18 anos foi quando vi handball na TV nas Olimpíadas de 2008. E eu vi o esporte pela primeira vez e disse: que esporte é este? Este esporte foi feito para mim. Eu quero descobrir como jogar este esporte, como entrar para a seleção americana e como ir para as Olimpíadas. E isso tem sido um compromisso de 18 anos que fiz comigo mesmo. E eu tenho mais 2 anos e meio neste cronograma, levando cada passo ao longo do caminho, o mais longe que eu puder até o fim. É apenas manter as promessas que você faz para si mesmo. E claro, pode haver uma temporada em que uma promessa seja quebrada porque uma nova porta se abre ou essa porta se fecha, e isso te diz que você não deve ir mais lá. Mas quando você ainda tem o sonho, o desejo e a capacidade de buscá-lo, mesmo quando as chances estão contra você, mesmo quando as probabilidades são pequenas, você tem que manter sua palavra consigo mesmo. Porque a confiança é construída ao cumprir promessas com você mesmo. E quando eu comecei a Escola de Grandeza, eu não era um entrevistador de classe mundial. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Eu não deveria ter sido capaz de fazer o que estou fazendo agora. Eu era um cara com um laptop e muito ansioso. Mas decidi agir como uma pessoa que tinha um show de primeira linha. Chegava cedo, pesquisava por horas e me preparei. Agi como o profissional que eu queria ser antes que o mundo me chamasse assim. E toda vez que você faz o que disse que faria, mesmo quando é desconfortável, é aí que você começa a construir autoconfiança. É aí que você começa a construir essa confiança interna, essa crença de que, ei, talvez eu consiga fazer isso. Veja só o que acabei de criar neste mês, nestes 6 meses, neste ano. Agora na School of Greatness, faz 13 anos. Veja o que tive que lançar, o que tive que construir, o que tive que suportar quando houve tempos desafiadores,
tempos difíceis e lutas. E onde estou nesta temporada? Você constrói autoconfiança quando mantém suas promessas para si mesmo. E a autoconfiança é o que te permite sonhar mais alto, agir com mais coragem, aproveitar oportunidades e arriscar na vida. Essa manifestação é um compromisso diário de parar de esperar e começar a se tornar, o que nos leva diretamente à manifestação número 3. A manifestação número 3 é grande, e quero que você repita comigo o que é isso. Confio que tudo está funcionando para mim. Confio que tudo está funcionando para mim. Ou você pode dizer, confio que tudo está a meu favor. Confio que tudo está a meu favor. Esta manifestação fala sobre fé. Agora, você pode não gostar disso porque quer ter certeza de que o que você pensa vai acontecer. Não importa o que aconteça, e que será fácil. Mas isso simplesmente não é o que a vida cria para nós. E se tudo fosse fácil, você sabe que não valeria a pena. Claro, gostamos que as coisas sejam fáceis. Parece bom porque não precisamos ter coragem. Não precisamos suportar a dor. Não precisamos lidar com a incerteza. Não precisamos ter contratempos. Claro, se tudo fosse simplesmente entregue a nós, não seria chamado de vida. Esta manifestação é sobre ter fé. Não uma fé cega, não negação, mas uma confiança profunda e fundamentada no processo da vida. E eu sei que você não quer ouvir isso. E eu sei que você não quer ouvir. Confie no processo. O universo vai te dar tudo o que você precisa. Eu também não gosto de ouvir isso. Eu realmente te entendo. Mas, nossa, eu já experimentei tantas vezes que quando confio no processo da vida e quando confio em Deus e pergunto a Deus, onde você precisa que eu esteja? E isso é algo que minha esposa, Marta, continua a me lembrar. Sinto tensão quando penso, por que isso não está funcionando de maneira mais fácil? Por que não está dando certo? Por que esse processo tem que ser tão difícil? Ela diz, lembre-se, pergunte a Deus. E você pode perguntar ao universo se não quiser perguntar a Deus. Você pode dizer, universo, Deus, onde você precisa que eu esteja? E quando você tem fé e confia na vida que tudo está funcionando a seu favor, quando eu olho para trás e penso sobre meu pulso que quebrei e perdi meu sonho de ser um atleta profissional, ter dormido no sofá da minha irmã por 1 ano e meio, não ter ganho dinheiro durante a recessão de 2008, 2009, me pergunto, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou lutando tanto? Por que é tão difícil ganhar dinheiro? Por que estou passando por esses relacionamentos que não dão certo? Por que estou lidando com tanto sofrimento interno? Por quê? Por quê? Por quê? Tive todas essas fases na vida em que eu me perguntava, por que isso está acontecendo comigo? Conforme fui aprendendo e refletindo, pensei, eu não teria este casamento incrível com essas 2 lindas gêmeas se não tivesse aprendido aquelas lições naqueles relacionamentos desafiadores. Eu não teria as ferramentas emocionais para lidar com onde estou agora. Eu não teria as habilidades de negócios se não estivesse sem dinheiro por quase 2 anos, onde tive que aprender da maneira difícil sobre certas coisas e encontrar mentores. Eu não estaria pronto para o que estou criando agora. Precisamos dessas épocas de incerteza, de escassez, de tristeza, de perda. Precisamos delas de certa forma para nos enriquecer, para desenvolver o solo dentro de nós, para começar a criar uma vida mais rica. Se não temos uma confiança profunda e enraizada no processo da vida ou na confiança em Deus, e se não dissermos, Deus, onde você precisa que eu esteja? É aqui que eu quero estar, então facilite para mim. Se é aí que ele precisa que você esteja, ótimo. Se é isso que o universo quer para que você use melhor suas habilidades e talentos, ótimo. Mas às vezes, você é redirecionado. Um relacionamento não dá certo. Uma carreira não dá certo. Algo acontece que redireciona você. Leva você para uma direção diferente. E eu sei que isso aconteceu com você. Eu sei que você teve contratempos. Eu sei que você passou por uma separação de relacionamento. Eu sei que você teve uma lesão que te obrigou a parar uma certa carreira, ou sonho, ou algo assim. Mas isso te levou a uma bela fase da vida. E quando você pode refletir e ver, sim, ok, agora isso faz sentido. Se apenas confiarmos no processo da vida quando as coisas estão difíceis e perguntarmos, onde você precisa que eu esteja? Então começamos a ouvir melhor. Começamos a escutar melhor. Começamos a nos comunicar melhor. Começamos a nos desenvolver melhor. Porque quando você não confia na vida, você tenta controlar tudo. Você pensa demais nas coisas. Você força prazos. Você precisa que eles aconteçam agora. Você entra em pânico quando as coisas não se movem rápido o suficiente.
Faça que sim com a cabeça se isso está ressoando com você ou se eu sou o único que já passou por isso. E controle, sejamos honestos, é cansativo. Claro, eu gosto de ter um senso de controle. Gosto de saber que posso gerenciar meu negócio de uma certa forma. Posso estruturar meu tempo com meus treinos em um determinado horário. Posso fazer certas coisas, ter uma agenda e uma vida organizada. Mas controlar resultados e controlar tudo e todos em sua vida é exaustivo e não funciona. Você não pode controlar tudo e todos. O controle mantém seu corpo tenso. O controle mantém sua mente ocupada e barulhenta. O controle torna difícil ouvir sua própria intuição e ouvir a mensagem do universo ou a mensagem de Deus. E o que Deus ou o universo quer e precisa que você faça. Confiança não, sabe? Não vai te machucar. Faz o contrário. Confiança cria uma sensação de paz, e paz traz clareza. Clareza leva a decisões melhores. Facilita a tomada de decisões porque agora você está alinhado. Mais uma vez, voltamos ao primeiro ponto. Você tem que estar alinhado. Quando você está alinhado, então você sabe melhor sobre como tomar decisões. Você pode tomar decisões mais claras porque agora está alinhado. Você não está se desviando por sua culpa. Quero que você olhe para trás em sua vida e provavelmente verá isso. Que algumas das coisas que mais te chatearam em perder, em se machucar, acabaram abrindo espaço para algo melhor na sua vida. Certo? Algumas relações, cara, isso foi, anos tentando fazer funcionar, então, acabou. Foi simplesmente miserável e perdemos todo esse tempo. E então, puf, bum, você conheceu a pessoa dos seus sonhos no ano seguinte. Ou isso desbloqueou a próxima fase para você. Algumas portas têm que se fechar porque eram pequenas demais para quem você estava se tornando. Algumas dessas portas antigas na minha vida precisavam ser fechadas. E porque me faltava coragem para fechá-las por medo, puf, elas foram fechadas na minha cara. E eu tive que experimentar mais dor porque não estava disposto a enfrentar os desafios que sabia que devia cumprir. E confiança não significa que você sempre vai entender por que algo está acontecendo. Na verdade, você provavelmente não vai entender muitas dessas coisas. Talvez daqui a 20, 30 anos fará sentido, mas significa que você acredita que há significado, mesmo quando não tem certeza do que é e está no meio da confusão. É disso que se trata. E novamente, mencionei antes sobre, você sabe, eu tinha o sonho de ser um atleta profissional. Consegui chegar à Arena Football League. Eu estava sendo pago. Eu estava vivendo meu sonho, jogando na frente de milhares de pessoas, pegando uma bola de futebol americano. Esse era o sonho da minha infância. Então, de repente, bum, eu corro para a parede tentando pegar a bola. Eu quebro meu pulso. Após a temporada, faço uma cirurgia no meu pulso. Eles removem um osso do meu quadril, colocam no meu pulso. Estou com gesso por 6 meses. E não foi divertido. Não foi bonito. Foi exaustivo. Foi doloroso. Eu tinha 15 grampos no meu quadril que eu tive que remover eventualmente, e o sonho acabou, assim. Bum, não mais futebol, não mais sonho. Sabe, 15 anos perseguindo isso, acabaram. Num momento, parecia injusto. Não parecia... Foi como, qual é o sentido disso? Por que estou sendo punido? Por que isso está acontecendo comigo? Trabalhei tanto por este sonho. Eu sacrifiquei tanto. Eu fiz todas as coisas certas para chegar aqui. Por que eu? Por que agora? E eu sinto arrepios só de pensar nisso. Se eu soubesse que algo maior estava por vir para mim, então provavelmente não teria resistido tanto e ficado tão deprimido durante tanto tempo enquanto estava passando por essa transição. Agora, escute, isso não significa que quando algo ruim está acontecendo em sua vida, ou você está passando por você é demitido de um emprego, ou um relacionamento termina, ou seja o que for, não significa que você não pode sentir a gama de emoções, de tristeza, luto, perda, incerteza, medo, preocupação. Está tudo bem, somos seres humanos, é normal. Mas quando pudermos voltar o trem do pensamento positivo e da manifestação em torno do alinhamento e dizer, eu confio no tempo da minha vida. Isso está acontecendo para mim. Está acontecendo por um motivo. E é tão difícil no momento porque não faz sentido. Mas se eu apenas tentasse, se eu apenas dissesse, eu vou confiar nisso de qualquer maneira. Eu vou confiar. O que eu devo fazer? O que vem a seguir para mim? Por que isso está acontecendo? Deixe-me entender o motivo.
Deixe-me desenvolver melhores habilidades. Deixe-me ser mais emocionalmente empático. Deixe-me usar essa tragédia para o bem. Quando você consegue fazer isso, cara, então começa a, se transformar em algo especial. E quando eu comecei a fazer isso, em vez de ficar jogado no sofá da minha irmã, comecei a agir. Comecei a aprender novas habilidades. Comecei a procurar mentores. Comecei a ler livros. Comecei a criar conteúdo. Comecei a escrever porque tinha o sonho de ser um autor best-seller do New York Times. Então, comecei a praticar, e os 8 anos seguintes foram um treino para mim para lançar o livro, lançar o show, lançar o negócio. Foi apenas prática e falhas repetidas vezes, mas esse fracasso tornou-se feedback e transformou-se em pequenas crenças, microcrenças em crenças maiores. Então, preciso que você comece a pensar sobre isso se está passando por um momento difícil em sua vida agora. Como é a confiança para você quando está no meio da incerteza? Como é para você? E isso vai nos levar à próxima manifestação, que é a manifestação número 4. Hoje, escolho coragem em vez de conforto. Hoje, escolho coragem em vez de conforto. Toda grande vida exige coragem. Puxa, eu não gostava de ter coragem quando era mais jovem. Era muito difícil para mim. Mesmo nos meus 20 anos, era muito difícil. Caramba, nos meus 30 anos, era muito difícil. Agora que estou na casa dos 40, sinto que passei por tanta dor porque me faltou coragem emocional para ter conversas difíceis, para tomar decisões que eu sabia que precisava tomar, mas adiei o máximo que pude porque não queria experimentar essa dor. Cara, coragem. É um presente incrível que você se dará se conseguir ficar confortável sendo corajoso todos os dias e de todas as maneiras. Não significa que vai ser divertido ou agradável, mas, cara, você vai viver uma vida muito melhor. Toda grande vida requer coragem, não apenas uma vez, mas repetidamente, em todas as áreas da sua vida. Cada relacionamento requer coragem se você quiser ter um relacionamento melhor. Tudo que você faz requer coragem. E meu amigo Price Pritchett fala sobre esse conceito de ser antifrágil. E eu quero que você assista isso aqui. Sabe, falando sobre isso, de que precisamos de atrito nas nossas vidas, ou muito equilíbrio, é uma coisa perigosa. Mas as pessoas entendem que é meio que o status quo. Nassim Nicholas Taleb escreveu este livro. Ele escreveu vários, na verdade, como Fooled by Randomness, A Lógica do Cisne Negro, e ele escreveu este livro chamado Antifrágil. Eu adoro aquele livro. Agora, esse livro é bem grande. Sim. E ele é um cara incrivelmente inteligente. Bem, ele fala sobre como algumas coisas se beneficiam de serem golpeadas, do atrito, de contratempos, falhas. Sabe, esticar, se expor e levar uns golpes. As flechas e golpes da vida, sabe? Em vez de ficar sentado em casa, sabe, relaxando na frente da televisão o tempo todo. E ele diz, certo, aqui está. Aqui está uma boa maneira de imaginar. Digamos que você tenha uma caixa de taças de champanhe, de cristal fino, Baccarat, e você vai enviá-las para Praga, algum amigo em Praga, certo? Então, como você embala? Você embala muito cuidadosamente e depois fecha a caixa e carimba em toda ela. Manuseie com cuidado. Frágil, frágil, frágil. Manuseie com cuidado, certo? Mas digamos, você, porque ele se danifica por algum atrito, vamos dizer, ou turbulência, mudar. Bem, digamos que você tenha uma bola de basquete, você vai enviar para Praga. Então você coloca em uma caixa, embala a caixa, joga lá e tudo mais. Se for jogado e a caixa ficar meio rachada, tudo bem. A bola é resistente. A bola volta e assim por diante, sem danos à bola, está da mesma forma que estava. Mas se você tiver outra coisa que se beneficia da mudança, da turbulência, do atrito, você colocaria isso aí. Você não colocaria nenhuma proteção em volta ou qualquer coisa.
e você pisaria do lado de fora. Jogue por Jogue aí, por aí. você sabe, chute para cá, tanto faz. É antifrágil e é bom que assim seja. Então, é isso que precisamos fazer por nós mesmos. Precisamos nos tornar antifrágeis. E isso significa criar esse equilíbrio em nossas próprias vidas. Precisamos nos alongar. Precisamos fazer coisas que são um pouco difíceis para nós. E então nos tornamos menos frágeis. Nós nos tornamos Sim. mais do que resilientes. Crescemos com isso. Nós não apenas Sim. voltamos para onde estávamos. A gente melhora. Nos tornamos diferentes, uma pessoa diferente. Sim, essa é uma coisa sobre a diferença entre pequenas metas e grandes metas. Já se escreveu muito sobre as pequenas metas, sabe? Metas pequeninas e, em primeiro lugar, sou um grande defensor de definir metas para a sua vida. Pequenas metas. São bons para uma lista de tarefas ou se você está tentando desenvolver um hábito e algumas dessas coisas. Mas metas pequenas, criar pequena energia, elas atraem pequenos recursos e são muito, muito incrementais. Grandes metas. Criar energia simplesmente te agitam, te tornam mais criativo, atraem outras pessoas. As pessoas querem fazer parte disso. E então, quando você define grandes metas, você não apenas alcança mais, você se torna mais. Um ponto-chave disso é que você se beneficia com a fricção. Ela te força a crescer, mudar e se desenvolver de novo e de novo. Pequenas metas geram pouca energia. Grandes metas geram mais energia. Você não apenas alcança mais, você se torna mais. E é disso que se trata. Não é sobre conquista. Não é sobre ganhar mais dinheiro. Essas coisas vão vir. Todas essas coisas vão vir. Os elogios, os prêmios, o sucesso, os seguidores, as vendas, o crescimento, o dinheiro, o ba. Todas essas coisas vão vir. Mas pare de pensar apenas nelas. Claro, é ótimo ter objetivos do que você quer conquistar e alcançar. Eu faço isso também. Mas mais importante, você deve pensar em quem você quer se tornar. Quem você quer se tornar nesta jornada? Se você está inseguro agora, então seu objetivo deve ser: eu quero me tornar mais confiante. Eu quero me sentir mais empoderado no meu corpo quando normalmente estou inseguro, seja ao falar com amigos ou colegas ou em palcos. Quero me tornar mais confiante. Bem, para superar a insegurança, isso significa que você tem que se colocar em situações em que se sinta inseguro várias vezes e praticar e superá-la. E com o tempo, você ficará mais confiante nessas coisas. Foi assim que eu fiz tudo na minha vida, porque eu era a criança mais insegura crescendo. Eu estava no final da minha turma. Eu me sentia estúpido. Eu me sentia indigno. Eu não queria estar vivo. Eu me meteria em problemas. E eu iria para a sala do diretor e eu diria: eu gostaria de estar morto. Eu gostaria de estar morto. Eu gostaria de estar morto. Eu repetiria isso várias e várias vezes porque eu me metia em problemas com tanta frequência, porque eu simplesmente tinha tantas dificuldades na escola que eu não tinha as ferramentas emocionais para pensar: sabe, em 30 anos, tudo vai dar certo. Como uma criança de 8 anos. E, você sabe, isso está acontecendo por você. E mesmo que você não tenha amigos, você se meta em problemas o tempo todo. Você não consegue passar em nenhuma aula porque não é inteligente o suficiente para passar em nenhuma aula. Isso é tudo meu crítico interno. Mas foi validado por ter as piores notas e nenhum amigo, e as pessoas rindo de mim e me irritando, e me escolhendo por último, e todas essas coisas. Então eu estava muito inseguro. O passado me fazia sentir inseguro. E quando criei um plano para mim, quando o esporte entrou na minha vida e comecei a encontrar maneiras de ser mais confiante, encontrei uma ferramenta: o esporte. O esporte se tornou vida. É onde aprendi tudo sobre a vida jogando esportes. Você precisa descobrir qual é a ferramenta para você. Onde está o presente que te anima, que você quer melhorar? É arte? É desenho? Isso é música? Isso é esporte? Isso é conteúdo? Seja o que for. É conselho de relacionamento? É dinheiro? É saúde e bem-estar? Qual é essa ferramenta que você pode usar para construir confiança na sua vida? E então, como você pode encontrar as coisas em que você é mais inseguro
e transformá-las nas que você é mais confiante? Por exemplo, eu não conseguia falar em público, nem que minha vida dependesse disso. Se eu tivesse que me levantar na frente da turma, você sabe, 20 crianças, e ler em voz alta, quando eu fazia isso, eu suava. Eu tremia. Eu gaguejava porque as crianças zombavam de mim, pois eu não conseguia ler. Quando eu entrei na 8ª série, eu tinha um nível de leitura de 2ª série, de acordo com o teste que me deram. Então eu apenas lutei. Isso significa que eu era muito inseguro. Eu não tinha confiança em fazer essa habilidade. Agora, quando fiz 25 anos, estou dormindo no sofá da minha irmã e sou um adulto, mas ainda um pouco menino por dentro. Sabe? Sou um homem de 25 anos com as inseguranças de um menino de 5. Lembro-me de pensar comigo mesmo. Para conseguir qualquer emprego, preciso ter confiança para falar na frente de um chefe, alguém me contratando, meus colegas, em uma sala de reuniões, seja o que for. Preciso aprender a comunicar de forma eficaz para poder envolver as pessoas em quem eu sou, nas minhas habilidades, no que estou apresentando. Eu preciso ser capaz de envolver as pessoas, mas não tenho habilidades para fazer isso agora. Não consigo fazer isso. Eu não consegui fazer isso aos 25. Então, o que eu fiz foi encontrar um mentor que era alguém que falava profissionalmente, alguém que fazia essencialmente o que eu queria aprender a fazer, ter a confiança para falar profissionalmente na frente dos outros. Eu não sabia que no futuro eu iria falar dessa forma, mas eu queria ter as habilidades para me comunicar efetivamente sem medo ou insegurança. E ele disse: entre no Toastmasters. Vá uma vez por semana durante um ano e me informe no final. Toastmasters é uma organização internacional. Acho que é tipo $50 a $100 por ano para ser membro. E você recebe um livro de exercícios que lhe dá 10 exercícios de discurso diferentes que você deve completar ao longo do ano. E cada uma tem cerca de 5 a 7 minutos de duração de uma palestra e você precisa completá-las para desenvolver habilidades. Isso apenas lhe dá a prática em um ambiente de grupo onde você pode ouvir outras pessoas falarem. Você pode falar e praticar sua habilidade de fala. E eu lembro que entrei para um desses clubes em Columbus, Ohio, chamado Midday Toastmasters, e foi assustador. Foi a coisa mais assustadora que provavelmente já fiz na minha vida. E eu me levantava toda semana e praticava falar. E eu era a pior pessoa na sala. Todos eram profissionais. Todos usavam ternos. Estava usando tipo uma camiseta. Eu tinha acabado de sair do hospital. Eu tinha um gesso nas minhas primeiras sessões porque ainda estava me recuperando da cirurgia dele. Foi humilhante. Foi constrangedor. Eu estava tão desconfortável, mas toda semana eu aparecia. Eu gravava os discursos. Eu os assistia novamente. Eu tinha alguém para me dar feedback, e eu apenas dizia: como posso ser um pouco melhor? E praticava a habilidade toda semana. No final daquele ano, eu estava sendo pago para falar em público. Naquela época, não era muito dinheiro, mas eu ganhava cerca de $500 para falar, porque me dediquei totalmente a melhorar a habilidade de me comunicar diante dos outros. E eu me lembro que pratiquei por 2 semanas para dar meu primeiro discurso. Não estou brincando. Eu fiquei tão nervoso por semanas, só de pensar na ideia de falar na frente de 20 pessoas. Eu escrevi meu discurso palavra por palavra. E na hora, eu apenas li meu discurso olhando para baixo o tempo todo. Eu não olhei para cima uma vez sequer. Mas eu fiz ainda assim. Eu apareci. Eu construí uma reputação. Eu mostrei a mim mesmo que posso me humilhar e depois superar. E então, a cada semana, eu melhorei, pratiquei, melhorei. E isso me ajudou a ganhar confiança. Mas não podemos criar apenas essas pequenas metas, porque, novamente, como Price Pritchett disse, você se beneficia do atrito. Ele o força a crescer e mudar. Metas pequenas criam energia pequena. Metas grandes criam energia maior. E você não apenas alcança mais, você se torna mais. Eu não estava tentando ganhar muito dinheiro como palestrante. Agora, meus honorários para palestras são múltiplos de 6 dígitos para eu falar na frente de uma audiência por 60 minutos. E se você tivesse me dito isso quando eu tinha 25 anos, ou ainda há 17 ou 18 anos, se você tivesse me dito isso, eu teria dito: você está fora de si. Não há chance. Mas eu continuei aparecendo por mim mesmo para me tornar mais. Não necessariamente para realizar mais, mas para me tornar menos inseguro.
E quando você se compromete a enfrentar seus medos, eles eventualmente desaparecerão. E é isso que você precisa estar pensando. Você precisa estar pensando sobre qual é a lista de medos ou inseguranças que pode tornar seu superpoder? Se você está inseguro e tem medo de falar e usar sua voz, significa que você deve ser um comunicador. Isso significa que você deve guiar as pessoas. Significa que você deve usar sua voz para trazer esperança, inspiração e encorajamento positivo para alguém. Mas você tem que aprender a fazer isso por si mesmo primeiro. O conforto parece seguro, mas também te mantém preso. O conforto diz para você ficar quieto, evitar a conversa difícil, não balançar o barco, não se expor demais. Coragem é diferente. Coragem é sentir medo e seguir em frente mesmo assim. Coragem é ser visto quando você preferiria se esconder por não querer se envergonhar. Estou te dizendo, quando eu me dediquei totalmente à palestra, quando eu me dediquei totalmente ao podcast, mesmo sem saber o que fazer, isso desbloqueou coisas incríveis para o meu negócio. Mas quando mergulhei de cabeça naquilo que eu realmente mais temia, que era falar sobre o trauma sexual que sofri quando era criança, e falei sobre isso publicamente no meu podcast, pensei que minha vida iria acabar. Achei que não teria amigos. Achei que meu negócio estaria acabado. Mas senti que era algo que precisava fazer. Eu precisava praticar a coragem e compartilhar. E eu pensei, se eu puder ajudar um homem que passou por algum tipo de abuso sexual no passado, ou uma mulher que passou por isso, que viveu envergonhada, que viveu silenciosamente com medo, que foi traumatizada repetidamente por viver com esse estresse e trauma em suas vidas, que isso tenha ficado preso em seus corpos, se eu puder ajudar uma pessoa, então vale a pena. E eu fiz um episódio inteiro sobre isso há mais de 10 anos, mudando assim, completamente, a minha vida. E recebi centenas de cartas que as pessoas escreveram dizendo obrigado, onde estavam começando suas jornadas de cura também. Então, isso levou a um livro que escrevi chamado The Mask of Masculinity, que fala sobre as máscaras que os homens usam para se encaixar, tentar pertencer, parecer bem, se apresentar, para, você sabe, sobreviver quando há trauma ou quando uma violação ocorreu. E eu comecei a entender a máscara que usei pela maior parte da minha vida para performar, alcançar, tentar me sentir amado, necessário e digno. Mas, na verdade, lá no fundo, eu não me sentia digno de nada. Eu estava fugindo do passado, perseguindo coisas para tentar me sentir melhor. E não importa o quanto eu tenha alcançado, eu ainda nunca me senti suficiente. E então, o que você realmente precisa entender é que coragem não é um traço de personalidade. É uma decisão diária. E dizer essa afirmação para si mesmo todos os dias permite que você tome essa decisão de forma mais e mais fácil. Toda vez que você escolhe a coragem, está criando mais oportunidades para si mesmo, o que nos leva direto à manifestação número 5. E eu preciso que você repita essa manifestação para si mesmo. Hoje, estou aberto a receber o que é para mim. Hoje, estou aberto a receber o que é para mim. Agora, se você chegou até aqui neste episódio e talvez tenha sido crítico sobre o que são todas essas manifestações de que Lewis está falando, que talvez seja tudo besteira ou algo do tipo, mas quando você tem um mantra em sua vida e diz, hoje estou aberto para receber o que é destinado para mim, isso é apenas dizer, estou criando espaço para as coisas certas entrarem na minha vida. Ao invés de bloquear mentalmente e dizer, eu não mereço, ou de se auto-sabotar, porque não acredita que é digno, pois assim você estaria criando um bloqueio. E você está andando pela vida com um filtro de negatividade, e não está permitindo que a bondade venha até você. Mas se você simplesmente repetir e acreditar e possuir esta manifestação, hoje estou aberto para receber o que é destinado a mim. Se você acordar e disser isso para si mesmo, se você sair pela porta e disser isso para si mesmo, se você estiver dirigindo em seu carro e apenas disser, hoje estou aberto para receber o que é destinado a mim e somente coisas boas vêm ao meu caminho.
Você vai encontrar coisas boas vindo ao seu caminho. Você vai encontrar coisas lindas vindo em sua direção. E muitas pessoas estão tentando manifestar, mas estão fechadas para as possibilidades. Elas estão tão fixadas em um resultado específico, um objetivo específico, um caminho específico. Tem que ser assim, que não conseguem ver as oportunidades bem na frente delas. Então, decidiram como o sucesso deveria parecer. Talvez pela pressão dos pais, ou pelo que seus colegas fazem, ou pelo que acham que é legal, ou qualquer outra coisa. E sem perceber, fecharam a porta para algo maior, algo mais alinhado, algo que nem poderiam ter sonhado. De novo, quando uma porta se fecha, está se abrindo a possibilidade de algo muito maior que estava destinado a você. Mas é tão difícil quando estamos fixados em manter aquela porta aberta que realmente achávamos que deveria funcionar. Mas quando você tem fé na manifestação anterior e acredita que algo incrível vai acontecer hoje que é destinado para si, então, cara, coisas boas estão sempre vindo. Coisas boas estão sempre vindo para mim. Grandes coisas vêm para mim todos os dias. Muitas pessoas estão trabalhando duro, mas estão trabalhando sozinhas. Estão carregando tudo sozinhas. Deixe-me saber nos comentários. Ou apenas acene com a cabeça agora se você sentir que está carregando o peso do mundo nas costas. E você só está carregando essa carga tensa e sente que seus ombros estão sempre tensos porque sente que tem que sustentar essa bagagem emocional. É exaustivo. Deixe-se relaxar. Pare de tentar carregar tudo sozinho. As pessoas estão tentando forçar o tempo, tentando apenas, eu preciso que isso aconteça agora. Elas estão presas na mentalidade de, se eu não fizer, não será feito. Mas receber não é fraqueza. Receber é confiança. Receber é acreditar que a vida pode te encontrar de maneiras que você não esperava. E ela pode te surpreender. Se você permitir. Se você permitir a abundância. Se você permitir o apoio. Se você permitir que as possibilidades simplesmente façam mágica em sua vida. A vida se torna mágica. Receber é permitir que pessoas, conversas, instruções e oportunidades te impulsionem, ao invés de você empurrar tudo sozinho. E eu quero compartilhar um trecho da minha conversa recente que tive com Rhonda Byrne. E ela fala sobre a necessidade de estarmos mais abertos à vontade do universo. Vamos assistir isso aqui. A verdade é que é moleza. Sério? E eu acho que uma das razões que atrapalham as pessoas é que elas tentam demais. Elas estão se esforçando muito. Mas você sabe, nós merecemos tudo o que poderíamos querer. Então você sabe, o universo, para colocar de forma doce, meio que. O universo quer que tenhamos tudo e vivamos uma vida plena. Então, isso não é uma batalha ou algo assim. Então, eu acho que às vezes a gente só tenta demais. E tentar, claro, diz que ainda não consegui. Sim, Sério? Não há algo por aí como fazer um esforço, ou focar, ou colocar alguma energia no desenvolvimento de uma habilidade para que você possa receber mais do que deseja? Ou é realmente tão simples como apenas deixar ir e permitir que as coisas aconteçam como devem? bem, eu acho que se você, sabe, com uma habilidade, sabe, você não pode simplesmente pegar um violino e ser um maestro, certo? Certo. Então, e essas coisas que todos tendemos a amar de qualquer maneira. Aprender coisas e realizar coisas e construir, você sabe, negócios e todos esses tipos de coisas. Mas nós não precisamos, certamente não precisamos colocar tanto esforço em tudo isso. Tipo, tudo vem da mente primeiro. E isso, quer percebamos ou não, é assim. Toda ação que tomamos é um pensamento primeiramente. Cada palavra que falamos é um pensamento primeiro. E então, se fizéssemos mais preparação mental antes de tomarmos uma ação, essa ação seria tão suave e simplesmente fluiria, sabe? E essa é a parte que, no futuro, a civilização definitivamente perceberá e ficará realmente boa. E há uma oportunidade para as pessoas ficarem realmente boas nisso agora. Então a vida não é tão difícil. Vá em frente. Sim. Pense grande. Sim. Sabe? O que você tem a perder? Vá lá. Sabe? Você pode colocar muitas coisas pequenas lá também. Sabe? Eu quero um novo par de Nikes. Ou, eu quero isso. Então, sabe, pense em coisas pequenas, mas sim, pense em coisas grandes, porque uma das coisas complicadas, eu acho, com as pessoas, é que elas nunca pararam para pensar no que querem porque acham que não podem ter.
Então, pensar no que querem é muito doloroso, sabe? Então elas não. Não façam uma lista. Isso é a última coisa que eles querem fazer. Parece tão distante, né? Parece tão distante de impossível. E isso só vai me fazer sentir mal, porque nunca poderei ter isso, já que nasci aqui. Sabe, eu não tenho esses golpes de sorte como a pessoa aqui que é realmente sortuda. E Ok. sim. Então é por isso que é tão bom fazer uma lista. Porque para muitas pessoas que acompanham isso, aposto que nunca fizeram uma lista antes do que querem. Sem limites. Sim, Um amigo e mentor meu que me disse, sabe, ele cresceu sem muito dinheiro. Ele morava no sul da Califórnia, mas provavelmente estava a 2 horas do oceano, mas sempre sonhou em ter uma casa na praia. E ele dizia, quando eu estava na casa dos 20 anos, eu só visitava o oceano e olhava as casas. Então, quando comecei a ganhar um pouco de dinheiro, ainda estava muito longe de poder pagar por isso. Mas pensei, e se eu apenas alugar a casa por um dia para experimentar como é estar em uma propriedade assim olhando para a praia? E acho que quanto mais perto chegamos de sonhar, escrevendo e fazendo uma lista de desejos, chegamos mais perto da experiência, mesmo que apenas a toquemos. Toque no carro que você quer Sim. comprar. Toque na casa que você quer morar. Ou alugue a casa por uma noite. Sabe, você não pode comprar tudo, mas é como. Alugue algo parecido e veja como é essa experiência por um dia, por uma hora, por um momento. Você pode ir até a Sunset Boulevard e alugar uma Ferrari por 30 minutos, se quiser, sabe, por $100. Uau, Experimente a sensação, certo? Entenda a sensação. muito bom. Adoro esta citação que diz: o universo quer que tenhamos tudo e vivamos uma vida plena. Não é uma batalha. As pessoas não pararam para pensar no que querem porque acham que podem ter isso. E essa manifestação é sobre liberar a necessidade de controlar o como. Como isso vai acontecer? Como eu vou fazer isso? Como isso vai ser feito no tempo que eu quero? Você pode saber a direção, mas nem sempre sabe a rota. E às vezes, a rota que realmente te leva lá não se parece em nada com o que você achava que deveria estar fazendo. Não é o caminho exato que você queria, mas ainda assim te leva lá. E às vezes o que você está pedindo não chega de forma alguma, ou não exatamente como você pediu. Chega como uma conversa que você quase não aceitou. Chega como um lugar que você quase não foi. Um evento ao qual você ia dizer não, e acabou indo no último minuto. E então, bum, a pessoa que você precisava conhecer, a coisa que você precisava ouvir, o sinal que você precisava ver. Ah, cara, simplesmente veio até você e te lembra de continuar. E é quase como se fosse um convite que você quase disse não. Eu sei que você já experimentou isso. Se você está aqui até agora neste episódio, isso significa que está ressoando com você, como se isso já tivesse acontecido com você antes. E isso é um lembrete para você. Pode ser que pode ter aparecido na sua vida como um atraso, como se você tivesse que esperar na fila por mais tempo, ou você perdeu o ônibus, ou aquele voo foi cancelado. E você fica tipo, por que isso aconteceu comigo? Mas isso te força a desacelerar. E algo mais aparece no seu caminho, que é outro sinal. Pode ser uma mudança de direção que te tira do seu caminho e te coloca em um melhor. Mas você só percebe esses momentos quando está aberto, quando não está se agarrando e carregando o peso do mundo e as responsabilidades nas costas constantemente e se sentindo estressado e apenas mantendo a cabeça baixa. É como, quando você não está apegado a como as coisas devem acontecer, elas começam a se desenrolar. Quando você está disposto a dizer, isso pode não ser o que eu planejei, mas deixe-me prestar atenção ao que isso está tentando me mostrar. Receber exige humildade, requer um desapego, uma rendição, e isso é difícil de fazer. Não é agradável dizer, eu me rendo. Apenas me mostre o caminho. Não é fácil. Requer que você abandone a identidade que diz, eu tenho que fazer isso sozinho. E requer que você confie que o apoio não te diminui, ele te expande. Então, essa manifestação não é sobre esperar, é sobre consciência. Trata-se de estar presente com o que a vida oferece, não apenas com o que você está buscando. Então diga isso com o coração aberto. Hoje, estou aberto a receber o que é destinado a mim, e coisas belas vêm ao meu encontro. Mesmo que não pareça o que eu achava que queria, coisas belas vêm ao meu encontro. Mesmo que isso exija que eu mude de direção, coisas belas vêm ao meu encontro. Mesmo que venha através de outras pessoas, coisas belas vêm ao meu encontro. Estas não são apenas palavras de que estamos falando aqui. Estas são práticas diárias. Isto é um modo de ser. São lembretes diários de quem você está se tornando.
Quero que você as diga. Quero que você as sinta. Quero que você as viva. Porque quando suas palavras, suas crenças e suas ações combinam e se alinham, sua vida se expande de maneiras bonitas. Sua vida muda. Você evoluirá um dia, uma decisão, uma manifestação de cada vez. Se você gostou disso, por favor, curta. Deixe um comentário sobre o que ressoou para você, porque eu acredito que você merece e é digno de uma vida linda, rica e abundante, de paz, de harmonia, de relacionamentos poderosos e lindos, uma que te traga muita alegria. Mas você precisa se alinhar consigo mesmo primeiro. Você tem que começar a agir sobre essas 5 manifestações. Eu acredito que você é digno e merece uma vida bonita e rica, mas você tem que estar disposto a agir sobre essas 5 manifestações de forma consistente. E todos nós vamos sair do caminho em algum momento. Ninguém é perfeito aqui. Não estou pedindo que você seja perfeito, mas estou pedindo que você pratique essas coisas diariamente o melhor que puder. E veja o que acontece. Veja o que acontece nos próximos dias. Se você disser essas 5 coisas apenas por 3 dias seguidos, quero que você veja como você age de forma diferente, como sua energia muda, como as coisas começam a vir ao seu encontro, como sincronicidades, sinais, conversas levam você ao caminho que deseja. E mais uma vez, quero lembrar você, se ninguém te disse ultimamente que você é digno, você é amado e você importa. Você precisa ter uma fase solteira na sua vida. E aqui está o porquê. Vivemos em um mundo que nos diz, não fique sozinho, ou encontre alguém rápido, ou ser solteiro significa que algo está errado com você. Mas, e se ser solteiro não for um problema que você precise resolver?